Minha saudação fraterna em Cristo Jesus a todos vós. Estamos hoje na lição de número 12 da nossa revista publicada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista. Esta série de lições com o título Evangelismo e Discipulado. Estamos hoje na lição 12 com o título O Amor do Pai com os Perdidos. E mais uma vez tomamos por base a parábola do filho pródigo. Hoje o nosso textuário é o textuário de toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na lição anterior, nós estudamos o comportamento dos filhos, registrado na parábola do filho pródigo. Nesta lição, nós estaremos dando enfoque no comportamento do pai, relacionado a um filho, depois ao outro filho e, finalmente, aos dois filhos. É interessante que tomemos conhecimento de algumas questões jurídicas da época quanto à repartição da herança. E eu quero ler para vocês uma informação que vai fazer diferença no entendimento da reação do pai, do amor do pai para com o filho. Então, temos o seguinte: havia duas formas de transmissão de posse de pai para filho, por testamento e por doação entre vivos. Neste último caso, por doação entre vivos, valia a seguinte regra: o interessado recebia imediatamente o capital e só depois da morte do pai é que recebia o gozo do uso. Significa que o filho recebia o direito de posse. O pai, por exemplo, não podia vender os campos em causa, mas não recebia o direito de dispor. Se o filho vendesse os campos, só depois da morte do pai é que o comprador tomaria posse. Nem o gozo do uso. Este ficava com o pai sem limite até a sua morte. E esta situação jurídica corresponde exatamente quando o irmão mais velho é designado como o único possuidor, ainda que o pai continue exercendo total gozo de uso. Então esta era a situação. O que o filho mais novo pediu era totalmente fora de qualquer situação legal. Isto é, o filho mais novo não tinha o direito de fazer tal pedido. Porém, ele o fez. E mais do que isso, ele fez o pedido de forma total. Ele queria tudo. Ele queria o gozo do valor. Ele queria a parte dele para levar consigo. E isto era algo muito desrespeitoso. Ele trata o seu pai como se seu pai já tivesse morrido. Ele ignora que o pai continua vivendo, que a família continua vivendo e sendo sustentada pela fazenda. Isto seria algo muito absurdo. Mas o que nos deixa mais estarrecidos
é a reação do pai. A maneira que o pai reage a este insulto, a maneira que o pai reage a este pedido absurdo, ele poderia ter respondido com grande autoridade, poderia ter aplicado uma grande disciplina para aquele pedido desrespeitoso do filho mais novo. Mas o que ele fez? Ele apenas ficou em silêncio. Ele não falou nada. E ele repartiu a herança. Este pai deveria ter uma boa reserva para, de uma hora para outra, conseguir atender um pedido tão absurdo deste filho desnaturado que pede antecipadamente a posse da sua herança. O pai sabia. Sim, o pai sabia que o fato do filho ter feito tal pedido indicava que este filho já estava perdido. Nenhum filho, em comunhão com o pai, teria coragem de fazer tal pedido. Então, ciente o pai de que este filho já estava perdido, o grande amor do pai simplesmente deixa o filho ir. Afinal de contas, se o amor, o cuidado, a proteção, a provisão que este filho teve do pai durante estes longos anos dentro da fazenda não educou o jovem, não conscientizou o jovem, agora a dureza, a realidade do mundo fora da fazenda deveria fazer este jovem amadurecer. São verdades duras que continuam se repetindo. Filhos pródigos que saem da casa do pai, ignoram tudo o que já receberam na casa do pai, desprezam o amor, o cuidado, a proteção do pai e simplesmente se vão. E o pai não barra a porta, a porteira da fazenda. O pai simplesmente deixa este filho ir. Por quê? Porque este filho precisa de um contraste. Este filho precisa provar a miséria do mundo, porque o seu amor para com o pai e para com a casa do pai nunca chegou a amadurecer. Então, esta atitude do filho quebrou todas as regras e feriu profundamente o coração do pai. Mas o amor do pai simplesmente o deixou ir. Então, como já enfatizamos na lição passada, queremos dar mais uma pincelada na vida longe da casa do pai. Alguns detalhes mais específicos eu quero salientar aqui. A dura realidade de estar longe da casa do pai. Trabalharam muito na vida e no caráter deste filho. Fatores como a solidão, a saudade, a humilhação, a fome,
o desprezo, o descaso, o isolamento. Todas estas coisas fizeram parte da vida deste jovem, longe da casa do pai. Ele precisou descer a uma situação, ele precisou descer a um nível que nunca nenhum dos servos da casa do seu pai chegou a descer. Ele precisou padecer humilhações e privações que nunca o mais humilde servo da casa do seu pai passou. Ele não foi somente cuidar de porcos, que era uma coisa abominável entre os judeus. Ele foi morar com os porcos. E ainda, ele desejava se alimentar com o alimento dos porcos. Nunca nenhum dos servos da casa do pai chegou tão baixo, tanta humilhação, uma situação tão deplorável, como o filho, o herdeiro, chegou. Como acabamos de mencionar, estes fatores foram trabalhando na vida deste jovem. Na verdade, a miséria, a grande miséria, foi a parte final, que completou a dose, para que este jovem, ainda poderíamos dizer, felizmente, chegasse a uma reflexão. Você lembra do profeta Jonas? Você lembra onde o profeta Jonas chegou para então refletir? Pois é, o profeta Jonas refletiu sua desobediência quando estava no ventre do peixe. O filho pródigo, quando estava vivendo em um chiqueiro. O filho pródigo conseguiu tirar um tempo para refletir quando seu lar era um chiqueiro de porcos. Então, naquele ambiente, ele recorda. E o verso 17 nos diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Que situação terrível! Como estaria o ego deste jovem? Como estaria o sentimento deste jovem? Como estaria a autoestima deste jovem? Tudo zerado, lá no pó, tanto quanto o nível dos porcos. Mas, na verdade ainda, este jovem encontra uma oportunidade. E felizes são os que conseguem refletir. Felizes são os que tiram um tempo racional para pensar com esta inteligência que Deus deu e tomam uma decisão contra tudo que o seu ego jamais faria. Mas a miséria força, a situação força a humilhação. Porque quando não existe humilhação como uma virtude que se adquire na presença de Deus, a humilhação vem forçado pelas circunstâncias. E com certeza, esta segunda situação é infinitamente, incomparavelmente pior
do que alguém voluntariamente se humilhar diante da presença do Pai Celestial. Então, esta reflexão fez com que este filho tomasse, talvez pela primeira vez, uma sábia decisão. E então o filho diz: levantar-me-ei. Observe os termos. Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei. Observe os 3 verbos. Levantar-me-ei, irei e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ter com seu pai. Eu quero salientar aqui que a reflexão fez ele tomar a decisão. Mas a tomada da decisão implicava na prática. E agora ele precisava enfrentar. Ele precisava ir face a face com seu pai. Ele precisava muita coragem, muita resolução, muita humildade para chegar e falar a verdade. Situações que nunca foram programadas pelo Pai Celestial são as situações que os seus filhos provocam através da desobediência, através do desprezo pelas coisas do Pai e da casa do Pai. Mas vamos agora meditar um pouco sobre a reação do Pai. Vamos agora trabalhar o assunto a respeito do retorno. E eu gostaria que você imaginasse comigo, que você pensasse comigo. Certamente era no fim da tarde. O filho pródigo havia caminhado o dia todo. Ele já estava fraco, desnutrido, pela situação de chegar a desejar se alimentar com a comida dos porcos. Certamente as suas vestes estavam da pior maneira. O seu estado era deplorável. E mais ainda, durante a caminhada, os seus pensamentos deveriam assaltar a sua mente. Como será? Será que o Pai vai me receber? Será que eu vou conseguir falar? O que será que o Pai vai me dizer quando me olhar e me contemplar deste jeito? Certamente esta caminhada foi uma caminhada que seguiu ainda uma reflexão mais difícil, porque a realidade estava ali diante dele, caso ele quisesse cumprir cabalmente a resolução de ir ter com seu pai. Do outro lado, lá na fazenda, o finzinho da tarde, o pai deve estar assentado na varanda. E não era tão comum, na tardinha, alguém ir se aproximando. Mas este pai estava com muita saudade
mas nunca perdeu a esperança do retorno do seu filho. Sim, o Pai Celestial nunca perde a esperança de que um dia os seus filhos vão retornar para a sua casa. Nem que seja através de uma situação semelhante. Alguém bem longe se aproximava. Mas o pai logo percebeu. O pai estava sempre atento. Mas quem seria? Eu não consigo ver direito, mas parece que é o meu filho. Não, mas ele está tão magro. Ele está tão desfigurado, mas olha que é ele. Mas olha só suas vestes, mas é ele. Então, o pai tem a convicção. O pai reconhece que é o seu filho que está voltando. E o texto bíblico diz que o velho pai corre ao seu encontro. O pai quebrou também tradições. As pessoas mais velhas não corriam, ainda mais ao encontro dos mais jovens. As pessoas mais velhas aguardavam a reverência e o respeito dos mais jovens. Mas este pai, ele não pensou em outra coisa, senão naquilo que ele estava vendo. Ele correu para se encontrar com seu filho. E certamente o filho com o coração pulsando, e agora? Agora chegou a hora. O pai não fala nada. De novo, da mesma maneira que quando o filho pede a herança, o pai não fala nada. Mais uma vez, o pai chega, não fala nada. Nenhuma repreensão. Somente um longo e apertado abraço, selado com um beijo. Sim, o pai continua esperando. Assim, sem acusações, com muito amor, pronto a oferecer perdão. O filho pródigo deveria se constranger. E então agora, sentindo o amor do pai, sem palavras, o filho se sentiu aceito. Mas ele precisava fazer a sua parte. Ele precisava confessar. E então, no verso 21, nós temos a sua confissão. Pai, pequei contra o céu. Olha, a reflexão foi boa. A reflexão deste jovem não foi superficial. Ele fala como deveria falar. Pai, pequei contra o céu. E também, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno. Eu não mereço ser recebido, ser tratado como filho. Eu perdi esse direito, pai, quando eu desprezei a sua casa, quando eu lhe considerei como morto, querendo a minha herança enquanto o Senhor está vivo. Pai, eu não mereço ser tratado como filho. Mas, pai, me dá uma oportunidade. Me dá uma chance. Me trata como o mais simples empregado. Isto para mim é tudo. Eu só quero voltar para a casa do Pai. Que confissão linda, que confissão maravilhosa, que os nossos pensamentos nos fazem refletir com quebrantamento.
este filho realmente havia sido achado. Ele não somente achou o caminho de volta para a casa do Pai, mas o seu coração agora pertence à casa do Pai. Antes, ele vivia na casa do Pai, mas o seu coração não pertencia à casa do Pai. Como ainda muitos hoje, que vivem na casa do Pai, mas o seu coração está lá fora, longe da casa do Pai. Então, o destino destes será semelhante. Pois é, a palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas ainda precisamos falar sobre o filho mais velho. Que contraste, que troca de clima, de ambiente para este velho pai. O seu coração não consegue se conter de alegria, porque acaba de receber o seu filho mais novo, que estava perdido e foi achado, mas precisa enfrentar a reação irada e desrespeitosa do filho mais velho, que simplesmente despeja o seu sentimento sem qualquer filtro para o velho pai. Mas o amor do pai continua o mesmo. O amor que o pai teve pelo filho mais jovem é o amor que o pai tem pelo filho mais velho. O amor do pai pelo filho que foi e voltou é o mesmo amor pelo filho que nunca saiu de casa. Só que este filho mais velho agora prova para o seu pai, através da sua atitude, que ele está tão perdido quanto estava o filho mais jovem quando saiu de casa. O pai sabia, este meu filho precisa ser tratado. Este meu filho também precisa ser curado. Quantos doentes na casa do pai? Quantos doentes que vivem na casa do pai? Então, o pai agora está falando com o filho mais velho. E ele começa dizendo, meu filho. Que expressão carinhosa. Que expressão de propriedade, de proteção, de zelo, de amor. Meu filho, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, meu filho, tu sempre estás comigo. Tu nunca ficou longe de mim. Você nunca perdeu a comunhão com a minha casa. E segundo, meu filho, tudo que é meu é teu. Você não tinha se dado conta disso? Eu estou capitalizando para você, meu filho. Tudo que tem aqui, que é meu, também é teu. Parece que esse filho não tinha se dado conta desta verdade. Parece que esse filho nunca tinha se dado conta. E então, como encerra? Como conclui-se esta parábola? Na lição anterior nós já salientamos que nós não chegamos a perceber através da parábola se o filho mais velho chegou ou não a entrar na festa. Porém, ficou comprovado que o amor do pai por um e por outro filho tinha o mesmo nível, independente de quem foram, do que fizeram. O amor do pai continua o mesmo. E esta é a realidade do nosso Pai Celestial. O Pai nos ama e deseja
que venhamos desfrutar de tudo que Ele tem. Ele quer repartir conosco, mas nós precisamos estar com o nosso coração, não somente com o nosso corpo, dentro da casa do Pai. Pois bem, eu quero encerrar com mais este detalhe. Não sabemos, porque a parábola não registra, se o filho mais velho aceitou a reconciliação do seu mano dentro de casa. Mas, caso o filho mais velho não tenha aceitado a reconciliação do filho pródigo, agora reconciliado, o filho que saiu agora está em legítima comunhão com a casa do Pai. E o filho mais velho, que nunca saiu, provou que ainda não está em comunhão com a casa do Pai. Dura realidade, não? Qual é a sua situação? Também precisamos refletir. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que possamos desfrutar de todas as bênçãos da e na casa do Pai. Amém.